Pense nisso. Quantas vezes você já perdeu o sono por causa de preocupações que nem chegaram a acontecer? Quantas vezes o coração acelerou, a mente ficou inquieta e você simplesmente não conseguia encontrar paz, mesmo orando? Amados, o que vou compartilhar com você hoje pode mudar completamente sua forma de lidar com a ansiedade. E o mais importante, a última revelação que trarei neste vídeo será a mais poderosa de todas, e pode ser exatamente o que sua alma precisa neste momento. Fique comigo até o fim. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça, a proteção divina e a paz que excede todo o entendimento invadam sua casa, sua mente e o seu coração. Que Deus te visite hoje de forma sobrenatural e traga resposta para aquilo que você tem clamado em silêncio. Aqui é o canal 365 Dias de Fé, o seu espaço diário de alimento espiritual, reflexão bíblica e fortalecimento da alma. Hoje vamos falar sobre algo que tem afetado milhares, talvez milhões, de cristãos ao redor do mundo: a ansiedade. Mas não de uma maneira superficial. Vamos olhar para ela com profundidade espiritual, emocional e bíblica, porque sim, a Bíblia fala sobre ansiedade, e mais do que isso, ela nos ensina como vencê-la. Antes de mergulhar nesse tema transformador, eu te peço, se este conteúdo já está tocando o seu coração, inscreva-se aqui no canal 365 Dias de Fé. Ative o sininho, deixe o seu like e comente aqui embaixo. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo capítulo 56, versículo 3. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de paz, que está lutando contra a ansiedade ou enfrentando momentos de agitação espiritual. Você pode ser um instrumento de Deus para essa vida. Agora vamos entender o que a palavra nos diz. Jesus, nosso Mestre, já sabia que viveríamos dias difíceis, por isso ele nos deixou instruções claras. Em Mateus capítulo 6, versículo 25, ele nos adverte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Veja que não é um conselho opcional, é uma ordem. Jesus sabia que a ansiedade mina a fé, nos rouba a esperança e nos impede de ouvir claramente a voz do Pai. Mas, se a Bíblia nos manda não andar ansiosos, por que ainda sofremos tanto com isso? Porque muitas vezes estamos tentando vencer batalhas espirituais com armas naturais. A ansiedade, embora tenha fatores biológicos e emocionais, também é, em muitos casos, um sintoma espiritual. E é aqui que entra o poder da meditação cristã e da oração. Não se trata de um misticismo vazio, mas de práticas espirituais enraizadas na palavra. A meditação bíblica é diferente de esvaziar a mente, é enchê-la da presença de Deus, é contemplar as promessas divinas, é se lembrar de quem Deus é e de quem você é nele. No Salmo 46, versículo 10, Deus nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É nesse aquietar que começamos a vencer a ansiedade. Quando paramos tudo, desligamos as vozes externas e nos voltamos apenas para o Senhor, algo poderoso acontece dentro de nós. Você já teve esse momento? De parar tudo, fechar os olhos e simplesmente respirar na presença de Deus? Não é fácil, no mundo acelerado em que vivemos, mas é possível. E mais do que possível, é necessário. Fique comigo, porque na próxima parte
vamos aprofundar como a oração pode ser uma arma poderosa contra a ansiedade e como a meditação bíblica pode transformar sua mente. Eu vou te mostrar o caminho para experimentar a paz que o mundo não conhece, mas que está disponível para todo aquele que crê. Mas o que é, de fato, essa ansiedade que nos assola? De onde vem esse aperto no peito, essa inquietação constante, esse medo do que ainda nem aconteceu? Meus amados irmãos, a ansiedade é como uma névoa espessa que encobre a clareza da nossa fé. Ela distorce a realidade, rouba o nosso sono e nos afasta da confiança plena em Deus. E sabe por quê? Porque a ansiedade é muitas vezes fruto de uma tentativa humana de controlar o incontrolável. A palavra de Deus nos alerta claramente sobre isso. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Veja que ele não diz, se der tempo, ore. Ele diz, em tudo, porém. Ou seja, a oração deve ser nossa primeira reação e não o último recurso. E é exatamente aí que entra o poder da meditação cristã. Não estou falando de técnicas orientais ou práticas esotéricas, mas da verdadeira meditação bíblica, aquela que se alimenta da palavra, que contempla as promessas de Deus e silencia o coração para ouvir a voz do Espírito Santo. No Salmo 1, versículo 2, está escrito: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você já parou para meditar assim? Acordar pela manhã e antes de tocar no celular, mergulhar na presença de Deus? Ou ao deitar-se, ao invés de ruminar as preocupações do dia, meditar em um salmo, em um versículo e deixar que a paz de Cristo guarde sua mente? Experimente isso, meu irmão, minha irmã. Há poder nessa prática. E quando combinamos a oração com a meditação, algo sobrenatural acontece. A ansiedade perde força, porque ao orar, falamos com Deus. E ao meditar, ouvimos a sua resposta. É nesse diálogo sagrado que a alma encontra descanso. Não é mágico, é espiritual e é transformador. Grandes homens e mulheres de Deus, como Martinho Lutero, Madre Teresa e, claro, o próprio Senhor Jesus, tinham a prática da oração constante. Jesus, mesmo sendo Deus, retirava-se para orar. Ele sabia que enfrentar as pressões deste mundo exigia comunhão com o Pai. Se ele, sendo quem é, precisava orar, quanto mais nós. Você está buscando essa comunhão ou tem tentado carregar tudo sozinho? Responda nos comentários. Você tem separado um momento diário para se desligar do mundo e se conectar com Deus? Isso pode mudar tudo. Se você está sentindo esse aperto no peito, esse medo que insiste em te paralisar, eu te digo agora, com autoridade espiritual, Deus vai te libertar. Mas você precisa tomar uma decisão, buscar de todo o coração. Jeremias, capítulo 29, versículo 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E é por isso que eu te convido, com todo carinho, a permanecer comigo até o final deste vídeo. Ainda temos muito o que conversar, e nas próximas partes eu vou te revelar como a oração pode se tornar um estilo de vida, como a palavra de Deus combate pensamentos ansiosos, e vou compartilhar um testemunho poderoso que pode mudar a sua fé para sempre.
Se você está gostando, não esqueça, inscreva-se no canal 365 Dias de Fé. Deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de paz. E diga aí nos comentários: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo capítulo 56, versículo 3. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você anseia por transformação, por libertação. E eu profetizo sobre a sua vida. Chegou o tempo da paz, que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. A oração não é apenas uma forma de falar com Deus. É um lugar de encontro, um refúgio, um santuário dentro da nossa própria alma. E quanto mais nos aproximamos dele, mais nossa mente se alinha com o céu. É por isso que o apóstolo Paulo afirma em Romanos, capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Note, não é uma mudança superficial, é uma renovação profunda da mente, algo que só a palavra e a oração podem produzir. E por falar nisso, você já reparou como a ansiedade está ligada aos pensamentos? Uma mente agitada, cheia de e se não der certo, e se acontecer aquilo. Mas a Bíblia nos convida a uma outra atitude. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, nos orienta a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você consegue imaginar isso? Toda vez que um pensamento ansioso tentar te dominar, você o leva até Jesus e diz: Aqui, Senhor, julga tu este pensamento. Essa é a verdadeira guerra espiritual, irmãos. Não se trata apenas de demônios externos, mas de fortalezas mentais e internas. E a arma mais eficaz para vencê-las é a oração aliada à meditação na palavra. Como dizia Charles Spurgeon, um versículo da Bíblia meditado em silêncio tem mais poder que 1000 palavras de consolo humano. Agora eu te pergunto, você tem tratado a oração como prioridade ou como um último recurso? Quantas vezes buscamos conselhos, vídeos, distrações antes de dobrar os joelhos? Irmãos, é hora de voltar ao secreto, de reaprender a ouvir a voz mansa do Espírito. E aqui está algo importante. A ansiedade muitas vezes nasce da pressa. Queremos respostas rápidas, portas abertas imediatamente, soluções instantâneas. Mas Deus trabalha no tempo certo. Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos lembra: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor é um ato de fé, e a fé é o antídoto da ansiedade. Onde a fé habita, a ansiedade perde espaço. E quando você começa a orar com fé, meditar com fé, algo poderoso começa a acontecer. O seu coração se alinha ao céu. E isso, meu irmão, minha irmã, transforma tudo. Agora, se você ainda não está convencido da força que existe na meditação e na oração, eu quero que permaneça comigo até o final. Na última parte deste vídeo, vou compartilhar um testemunho real que vai te mostrar como uma vida de oração consistente salvou uma pessoa da beira do colapso emocional. E mais, vou te guiar por um exercício simples de oração e meditação, baseado em um dos salmos mais poderosos da Bíblia. Você vai aprender como aplicar isso no seu dia a dia, de forma prática, mesmo em meio à correria e às lutas. Mas antes, eu te convido mais uma vez. Se ainda não fez isso, inscreva-se no canal
375 dias de fé. Ative o sininho, deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de paz. Não guarde essa palavra só para você. E lembre-se, se você está assistindo até aqui, diga nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Amados irmãos, chegamos à parte mais importante desta mensagem. E eu peço que, agora, você abra não só os ouvidos, mas o coração. Porque aquilo que vou compartilhar pode ser o divisor de águas na sua caminhada com Deus. O que você ouvirá, agora se colocar em prática, pode mudar radicalmente a forma como você lida com a ansiedade, com as pressões da vida e até com os ataques espirituais. Veja, há alguns anos uma jovem mulher cristã chamada Elisa procurou ajuda espiritual. Ela era serva fiel, ativa na igreja, mas sofria de crises de ansiedade tão intensas que mal conseguia sair de casa. Seus dias eram marcados por taquicardia, insônia, pensamentos confusos e uma constante sensação de pavor. Já havia tentado de tudo, médicos, remédios, terapias, mas foi quando decidiu mergulhar em oração e meditação na palavra de Deus que tudo começou a mudar. Elisa passou a separar um momento todos os dias, pela manhã, para orar e meditar em um único salmo, o Salmo 91. Ela não apenas lia, ela absorvia. Orava os versículos, declarava cada palavra em voz alta e meditava nelas profundamente. Ela dizia: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E orava: Senhor, eu quero habitar em Ti, esconder-me em Ti, encontrar descanso em Ti. 30 dias depois, suas crises haviam praticamente desaparecido. Não porque a luta sumiu, mas porque a alma dela se fortaleceu no Senhor. Irmão, irmã, a ansiedade talvez nunca desapareça por completo deste mundo, mas você pode ser fortalecido por dentro. Deus pode te capacitar para enfrentá-la sem ser dominado por ela. Foi isso que aconteceu com Elisa e pode acontecer com você. E agora, como prometido, eu quero guiar você em um exercício espiritual simples, mas poderoso. Feche os olhos, se puder, e respire fundo. Repita comigo, em voz baixa: Senhor, meu Deus, hoje eu entrego a Ti toda a minha ansiedade. Eu confesso que não consigo sozinho. Ensina-me a confiar. Ensina-me a ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra seja meu escudo, meu consolo, meu guia. Eu escolho meditar nas Tuas promessas. Escolho me refugiar em Ti. Restaura minha mente, renova o meu coração e faz de mim uma morada da Tua paz. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão, querida irmã, se você fez essa oração com fé, creia. Os céus se moveram ao seu favor. A ansiedade pode até tentar voltar, mas agora você está fortalecido pela presença de Deus. E toda vez que ela aparecer, lembre-se, volte ao lugar secreto, volte à palavra, volte ao altar. E se você ainda não entregou sua vida completamente a Jesus, eu te faço um convite agora, com amor e urgência. Aceite Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o único que pode curar, libertar e dar sentido à existência. Não adie mais. Hoje pode ser o seu dia de salvação. Procure uma igreja próxima da sua casa, congregue, ouça a palavra, caminhe com pessoas que amam a Deus. Você não precisa enfrentar a vida
sozinho. Você faz parte de um povo que ora, que crê e que vence. E antes de encerrar, se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se agora mesmo no canal 365 Dias de Fé, ative o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que está lutando contra a ansiedade. Deus pode usar você como instrumento de paz na vida de outro. E assista agora aos 2 vídeos que estão aparecendo na sua tela. Um deles vai aprofundar este tema e o outro vai te mostrar outro mistério da palavra que pode abrir ainda mais os seus olhos espirituais. Que o Senhor abençoe sua vida, traga cura à sua mente e paz ao seu coração. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e toda a sua casa. Amém.